Olá, este é o blog Civil Imobiliário. Hoje entrevistando mais uma vez o desembargador Francisco Loureiro, aqui na plenária do Tribunal de Justiça de São Paulo, para tratar sobre um outro tema bastante polêmico: as locações por curta ou curtíssima temporada. A gente vai tratar, basicamente, desses sites ou aplicativos que fazem aproximação de pessoas para alugar imóveis. A gente está dizendo aqui, dentre tantos outros sites, o mais conhecido talvez seja o site Airbnb. Antes disso, queria agradecer mais uma vez, Dr. Loureiro, muitíssimo obrigado por nos conceder aqui essa entrevista. Eu que agradeço e é um prazer falar novamente ao blog. Bom, Dr. Loureiro, qual que é, vamos tratar um pouco, em primeiro lugar, sobre a natureza jurídica, né? A locação, a Lei 8.245 estabelece há tempos o que é uma locação por temporada. E isso não há nenhum tipo de novidade. Locador e locatário firmam um contrato de curta temporada, para que, não só para férias, enfim, mas está tendo uma reforma numa residência, alguém possa ocupar esse imóvel. Só que não existia essa questão de uma terceira pessoa, né? Ou seja, esses sites, eles podem eventualmente alterar a natureza jurídica ou ele seria meramente, por exemplo, como uma figura de um corretor de imóveis? A gente pode dizer que seria talvez até um contrato atípico, porque envolveria prestações de um contrato de prestação de serviços a seguro. Qual é a posição do senhor? Essa questão do Airbnb é uma questão nova e que ainda não foi regulada pela legislação e que tem causado uma séria polêmica nos tribunais. Os tribunais têm acórdãos contraditórios nas apreciações iniciais do que foi trazido já a segundo grau de jurisdição. Bom, me parece que o fato de a contratação ser intermediada, ser mediada por uma plataforma, que é o Airbnb, não significa que o contrato seja só de locação, ou só próximo à parte hotel, ou de hospedagem. Depende o conteúdo daquilo que foi contratado. Perfeito. Se eu entrar na plataforma Airbnb, eu tenho, a maioria dos casos, são típicos de locação de curta duração, não há dúvida nenhuma. Mas eu tenho na mesma plataforma, se eu fuçar na plataforma, eu consigo encontrar apartamentos com serviço de hotelaria, que se aproximam pelo conteúdo, não pela forma, não pelo intermediário, de uma locação de apart hotel. E eu tenho ainda na mesma plataforma ofertas que se aproximam mais do contrato de hospedagem, que oferecem comida, que oferecem a limpeza, que oferecem tipicamente aquilo que se tem no contrato de hospedagem. Então, me parece que o que vai definir a natureza do contrato não é o caso de ser intermediado pelo Airbnb ou não, mas por aquilo que foi colocado à disposição do usuário. É locação de coisa, ou mais do que locação de coisa, é prestação de serviço. O que predomina é o serviço ou é a coisa? Portanto, caso a caso, o juiz vai ter que ver se aquilo pende para uma locação de coisa, que é o mais comum, ou se aproxima mais de um apart-hotel, ou se é um serviço típico de hospedagem, porque o que interessa é menos o local que eu vou ficar e muito mais o serviço que eu vou ter, como é o que predomina na hospedagem. Não depende da plataforma, depende do que é oferecido no caso concreto. Normalmente, a maioria dos casos que nós vemos são de locação para curta temporada. Esses serviços, né, e esses sites, eles estão sendo bastante utilizados não só no Brasil, mas no mundo todo. Isso realmente é uma tendência que aparentemente vai prosseguir. E já há notícias de pessoas, é muito comum, em primeiro lugar, as pessoas que são moradoras dos seus próprios imóveis, elas dão o imóvel em locação, porque vão viajar e porque o imóvel vai ficar desocupado. Mas já há notícias de pessoas, ou até investidores, que compram o imóvel visando justamente a locação nesse tipo de modalidade. E isso tem causado algumas insatisfações a certos condomínios. Seja porque a locação por curtíssima temporada pode ser utilizado, por exemplo, para uma festa, pode ser utilizado no momento de férias e a ocupação ela é por muitas pessoas. Você pode ter uma alta rotatividade de pessoas no imóvel. E há uma série de condomínios que, tendo sido desagradado com essa questão, tem procurado fazer uma alteração na convenção condominial justamente para proibir que aquele proprietário que poderia dispor da coisa como ele quisesse, mas que ficasse limitado para firmar esse tipo específico de contrato. Essas questões já chegaram ao tribunal? Com certeza. O Tribunal de São Paulo tem vários acórdãos num sentido e em outro. Alguns acórdãos
eles olham mais para o direito do proprietário. Perfeito. E falam que isso violaria, ou melhor, a restrição a locações de curta duração violaria o artigo 5º, inciso 21 da Constituição, que garante o direito de propriedade. Olham para o proprietário e menos para o condomínio. Outros acordos, no entanto, eu diria a maioria, olham mais para a função social da propriedade e menos para o direito da propriedade em si. E dizem que se a locação de curta temporada compromete a segurança, sobrecarrega os serviços comuns do edifício, isso pode ser regulado e pode ser vetado por decisão assemblear, normalmente mediante mudança da convenção de condomínio, que exige o quórum qualificado previsto no artigo 1641 do Código Civil, de 2/3. Mas eu diria que essa é a tendência. A maioria dos acordos diz, é possível, desde que altere a convenção e diga que eu não admito naquele condomínio específico as locações de curta temporada. Essa tendência é certo ou errado? Eu tenho dúvidas. Por exemplo, há edifícios cuja vocação é a locação de curta temporada. Sim. Por exemplo, imóveis localizados em regiões de praia, no Guarujá ou no litoral norte de São Paulo. Esses imóveis têm uma certa vocação para locação de curta temporada. Pequenos apartamentos próximos à estação do metrô aqui em São Paulo, eles já são feitos e já comprados com esse objetivo específico. Me parece que nesse tipo de hipótese de imóveis cuja vocação já seja a locação para curta temporada, em especial imóveis em instâncias turísticas, ou que pelas próprias características, ou seja, de edifícios imensos, com milhares de apartamentos pequenos, próximos a serviços públicos, me parece que essa vedação na convenção de condomínio pode sim ser controlada. Talvez dizendo o seguinte, olha, eu não posso locar por um dia ou dois, isso é muito pouco, mas locações de 3 ou 4 dias são admissíveis. Parece que o juiz pode, nessas hipóteses, em certos casos, controlar a convenção condominial. No mínimo, haveria a necessidade da prova do prejuízo, porque eu já vi algumas ações aqui em São Paulo em que tão logo foi instituído o condomínio, tendo sido descoberto, por exemplo, que a moradora da unidade 44 está alugando para Airbnb, já como uma forma de limitar aquele tipo de locação, já se busca a tentativa de limitar. Ou seja, no mínimo haveria uma prova de prejuízo. Né? Bom, sem dúvida, aquele que compra uma unidade autônoma num condomínio cuja convenção já veda, não pode reclamar. Sim, sabe que as regras do jogo são essas e deve se submeter. A questão é de alguém, por exemplo, que compre um apartamento próximo a, vamos dar um exemplo aqui de São Paulo, a Estação Pinheiros do metrô. Pronto. Tem um monte de apartamento que trabalha com Airbnb no entorno e que é um investidor, compra 5, 6, 7, 10 unidades autônomas ali para alocar para Airbnb e um ano depois se vê surpreendido com essa restrição, quando a vocação daquele empreendimento, pela própria natureza dele, é para isso. Ou seja, eu não conheço quem são, ainda que haja moradores residentes no local, e são montados aqueles empreendimentos para que eu não tenha a menor proximidade com eles. São, às vezes, 800, 700 condôminos, irrelevante quem ocupa a unidade, diferente do condomínio nos Jardins, por exemplo, que eu tenha 10, 12, 15 moradores, grandes unidades autônomas, em que a segurança é fundamental e o conhecimento de quem usa o apartamento é fundamental. Eu acho que não é ideal uma solução única para o tipo, dizendo, pode ou não pode, que tipo de empreendimento foi montado, qual é a vocação desse empreendimento, para dizer se a limitação convencional é ou não adequada. Vamos pensar no pior. Eventualmente, o imóvel foi locado para locação por curtíssima temporada e os ocupantes do imóvel causaram danos, seja para a unidade em si, seja também para as áreas comuns, enfim. Eu gostaria de saber, eventualmente, o site que fez essa intermediação, essa aproximação, ele poderia ser responsabilizado solidariamente? Vamos ver, nós temos múltiplas relações. Em relação aos danos causados às áreas comuns do edifício, quem responde? Primeiro, o próprio causador do dano, que é o locatário, o cidadão que está usando a unidade por curta temporada. Claro, ele é responsável, não há dúvida. E o locador também, a meu ver, sim, claro, solidariamente com ele, porque ao locar, ele responde pelos maus atos do locatário, em especial por esse locatário que ele não conhece e que ele cria um risco. Quem cria o risco paga a conta. A pergunta é, e o site paga ou não? Essa relação que existe entre o site, aquele que contrata o locatário e o locador, é ou não uma relação de consumo?
ou ele é um mero corretor de imóveis e eu regularia isso por um contrato de corretagem. A meu ver, essa plataforma é muito mais do que um contrato de corretagem. A meu ver, a relação que existe entre o usuário e a plataforma, o locatário e a plataforma, e mesmo entre o locador e a plataforma, ela é uma relação que, a meu ver, se amolda ao Código de Defesa do Consumidor. Seria possível, a meu ver, que o site seja responsabilizado solidariamente pelos maus atos causados pelo usuário na unidade autônoma e nas áreas comuns do edifício. Essa é a minha posição. Acho que é uma posição polêmica, mas essa é a minha posição. Eu acho que não me é simpático ver uma grande plataforma que é a líder nessa operação, E é remunerada por isso. remunerada por isso, deixá-la de fora quando há um dano causado às unidades autônomas. E haverá já a notícia de que um usuário da Airbnb usou essa situação para assaltar o condomínio. Ou seja, um ladrão, ele assaltou os demais apartamentos do edifício e a pergunta é, quem responde? O ladrão não, porque eu não tenho que penhorar dele, talvez a arma. Mas o dono do apartamento responde, tem que ver para quem eu estou locando. Claro. E, a meu ver, a plataforma. Onde há confiança, há responsabilidade. E quando eu entro no Airbnb, aquela situação me parece altamente segura, se desperta expectativa, desperta dever de indenizar. Onde há confiança, há responsabilidade. Doutor Loureiro, muito obrigado. A entrevista mais uma vez foi brilhante. Obrigado. Agradeço mais uma vez a sua paciência por tratar de um tema tão polêmico. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Muito obrigado.